não, o Irã não é um país apenas rotulado por ser rico em petróleo ou marcado pelas guerras que infelizmente ocorrem na região. Na verdade, trata-se de uma das maiores civilizações da história do mundo, de origem persa. E é sobre os persas, suas criações e legados que nós vamos falar hoje no nosso vídeo. Então, fica aqui comigo, meu querido e minha querida. Salve, salve pessoas! Esse é o canal Fundamental da História, eu sou o professor Enéas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, te convido já a se inscrever no canal. Se você gostar depois, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo. Hoje então vamos falar de algumas curiosidades e legados dos persas, que lá na antiguidade, numa época antes de Cristo, produziram coisas inimagináveis. Estariam eles à frente do seu tempo? Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas dessas criações? As satrápias, você sabe o que são as satrápias, ou sistema de satrápias? Cara, o Império Persa era tão grande que ele tinha territórios na Ásia, na África, no leste europeu, 3 continentes. Imagina só como que faria um imperador naquela época, onde não existiam as telecomunicações hoje, para conseguir administrar tudo. O que ele fez então, né? O que os persas faziam? Descentralizavam a administração, dividindo o território em satrápias. Professor, o que são satrápias? São mais ou menos como funcionam os estados hoje em dia, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Os estados têm alguma autonomia para ter o seu governo local ali, onde um sátrapa governava aquela região, mas lembre-se, faziam parte do império, então o imperador tinha que estar de olho no que acontecia. Para isso ele mandava os seus inspetores para dar uma olhadinha ali, eram os olhos do imperador. Então um sistema descentralizado em um território tão grande foi criação deles. Você imagina se hoje o Brasil não tivesse os estados, fosse apenas uma única administração, como seria muito mais complicado. Estou falando hoje, imagina há 2.500 anos atrás. Tá bom, professor, o império era grande pra caramba e dividiram lá em satrápias, em estados, mas e para se comunicar de um lugar para o outro? E para se deslocar de um lugar para o outro quando não existia redes sociais, WhatsApp, telefone, era sinal de fumaça, o que era? Eles construíram a famosa Estrada Real, 2.700 quilômetros de extensão, ligando as duas extremidades do império e passando por todo o território ali. Para você ter uma ideia, 2.700 quilômetros de extensão é como você pegar um carro, um Uber, um ônibus, sair de São Paulo e ir até Fortaleza. Ou imagina saindo de Porto Alegre indo até Brasília, ainda faltam 700 quilômetros, faltam 700 quilômetros ainda a mais para você percorrer. É uma distância muito longa para uma época tão distante. Tá, e aí? Essa comunicação, como que funcionava? Se eu quisesse me comunicar, mandar uma mensagem para alguém que estivesse do outro lado do império, como que funcionava? Aí que vem ao sistema eficiente de correios, criados pelos persas também, que funcionava mais ou menos como uma verdadeira corrida de revezamento. Já viu aquela que um vai passando o bastão para o outro? Funcionava exatamente assim, só que a cavalo. Eu iria até um posto do correio, com a minha mensagem, entregava lá o pergaminho escrito, o mensageiro percorria 25 quilômetros até o posto seguinte, passava para o próximo mensageiro que recebia em seu cavalo, e aí ele ia percorrendo, se preciso, percorria inclusive a mensagem esses 2.700 quilômetros. Claro que eu estou falando uma questão extrema, a mais extrema possível, mas uma mensagem chegava de uma maneira tão rápida, pensando no período que a gente está falando aqui, que impressionou a todos. Então, um outro legado criado pelos persas foi o eficiente sistema de correios. Direitos humanos e tolerância religiosa. Puxa vida, mas os persas eles eram muito bonzinhos. Calma lá, eles eram conquistadores. Um império pressupõe conquista. Submissão, você está subjugando um povo em detrimento do seu. Mas se a gente pensar que muitos povos agiam de forma imperialista naquele momento, os persas tinham um diferencial. Eles tratavam com um certo respeito os seus povos conquistados, permitindo que eles exercessem as suas religiões sem impor a religião oficial dos persas, o zoroastrismo. Outra coisa, tá? O imperador Ciro II, ou Ciro o Grande, ele criou ali um código de
de condutas de permissão, onde, além da liberdade religiosa, esse tratamento respeitoso beneficiou muitos dos povos. Por exemplo, judeus e tantos outros povos que tinham sido conquistados e aprisionados lá na Babilônia puderam retornar para suas terras por conta das ordens do imperador Ciro e, é claro, do próprio império, falando o nome do Estado persa. Professor, você não vai falar dos tapetes persas? Ok, você venceu. Tapetes persas. Tapetes persas, na verdade, tem sua origem em povos nômades ali da região que teciam, primeiramente com algodão, outros materiais, o tapete por conta do frio, na época de frio noturno que se fazia ali naquela região. Mas é claro que com o tempo o tapete foi tendo um caráter muito mais luxuoso. Foi na era safávida, que começa em 1523, que os tapetes adquiriram esse ar luxuoso, com novos materiais usados na confecção, além do algodão, como a lã e, é claro, a seda. 2 milhões de nós por metro quadrado num trabalho artesanal com desenhos arabescos e tanta arte concentrada também num trabalho muito detalhista que faz do tapete persa uma das maiores preciosidades até hoje, que é um orgulho persa e, claro, iraniano também. Pois é, gente, muitas pessoas acreditam que os iranianos têm origem árabe, mas não, eles são persas. Olha quanta coisa que a gente falou aqui, que eu nem falei do gato persa, hein? Ó, se você gostou desse vídeo, dessas curiosidades, eu te convido a se inscrever no canal, deixa o like no vídeo, que isso ajuda a fortalecer para eu trazer mais vídeos sobre curiosidades históricas e culturais para você. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.